Bem-vindos a mais um episódio do Pod Cris. Hoje estamos recebendo a doutora Vanessa Schiffer, advogada Direito do Consumidor. Vanessa, doutora, é um prazer ter você aqui. Por favor, me fale um pouquinho de você, até que para que o pessoal possa conhecer um pouquinho quem que é a doutora Vanessa. Cris, o prazer é meu de estar aqui com você. Muito Obrigada. obrigada pelo convite. E eu sou advogada, especialista em direito do consumidor, já vai fazer 24 anos Meu que eu Deus. estou nessa missão de ser advogada. E dentro do direito do consumidor, quando a gente fala, né, em direito do consumidor, as Aham. pessoas já pensam que o consumidor, sempre tem razão. Patrulha do consumidor, Celso Russomano, a empresa como vilã. Celso Mussomano, como diz o meu filho, meu marido. E assim, existe o outro lado do direito do consumidor, que é o lado do empresário, que é o Sim. fornecedor do produto ou do serviço, e eu tô aqui justamente para orientar Que esse bacana. empresário. E doutora, vamos antes da gente entrar nesse Doutora assunto não, né, por favor. Vanessa para os íntimos. Isso. Vanessa, antes da gente entrar nesse assunto que eu acho que ele é muito polêmico, porque ele deve realmente gerar aí muitas, dúvidas, curiosidades, pode ou Uhum. não pode, deve ou não deve, enfim. Mas para a gente conhecer um pouquinho da Vanessa, como que a Vanessa, ela foi entrar nesse mundo do direito do consumidor, como que ela chegou? Conta aí rapidamente para nós aí a sua trajetória. Eu advogo para uma empresa moveleira em Umuarama, e Aham. na época, eu logo que eu me formei, eu comecei a atuar no direito do trabalho. Nossa, Minha totalmente primeira minha diferente. primeira especialidade foi direito do Nada a trabalho, ver, né? nada a ver. Nada a ver. Continuo ainda fazendo uma coisa ou outra, mas dentro dessa empresa, eles fizeram uma parceria com Casas Uhum. Bahia e começaram a vender colchão para o Brasil inteiro. E conforme ampliaram as vendas, começaram a vir as demandas de consumidor. Ah, o colchão afundou, deu defeito, descosturou. E esses consumidores começaram a entrar em contato com essa fabricante Aham. para resolver o problema. Ah, E sim. eles não sabiam o que fazer, porque eles nunca tinham atendido um consumidor Uhum. diretamente. Então eles me trouxeram essa demanda e eu identifiquei a necessidade de estruturar um SAC, que é um serviço de atendimento ao consumidor, dentro dessa empresa, Você estruturou um do saque. zero. Dos Começamos um Conta um pouquinho saque. mais, como Começamos assim? um saque do zero. Então, assim, como a gente tinha já alguns problemas acontecendo, Uhum. reclamação em Procon, né, demandas até no judiciário, então eu peguei a menina do RH e falei assim: "Vem aqui agora que eu vou te orientar Pra a como montar. responder os consumidores". Ah, Então a gente interessante. começou ali dentro da empresa, a gente começou com uma pessoa. Uhum. Ela foi orientada por mim a como ir resolvendo as questões. Hoje esse saque ele tem setor de qualidade, que a gente faz laudos, né, de Que vistoria dos bacana. produtos, tem algumas pessoas já, né, fazendo esse atendimento, então tem o setor do Reclame Aqui, o setor das redes sociais, o setor das pessoas que vêm através do site. Então hoje ele está super estruturado, mas a gente começou isso do zero. Poxa, que bacana. Então, a doutora Vanessa, na verdade, o direito do consumidor entrou na tua vida quando você foi, vamos dizer assim, desafiada Uhum. a ajudar numa criação de um saque de uma empresa. Exatamente. Então hoje o que que eu faço? Eu peguei toda essa experiência em ter estruturado um saque do zero e treinado, né, as meninas ali do zero, realmente ninguém sabia nada sobre o atendimento ao consumidor, e eu transformei isso numa consultoria. Que é Então eu peguei toda essa fantástico. experiência, então hoje o que que eu faço? Eu oriento o empresário a como agir com o consumidor. Até porque nós estávamos conversando, né, um pouquinho antes e até você me corrija se eu estiver errada, Uhum. que é onde eu dizia para você que eu entendo direito, até o seu trabalho é fantástico e eu fiz muita questão, porque eu acho que é importante não só empresário e consumidor, e muito mais o empresário para que ele não venha ter problemas. Eu entendo que a sua consultoria, ela vem para orientar uma empresa, para que ela não tenha problemas, mas Exatamente. do outro lado ela vem também para dar um suporte para o consumidor, para aquela empresa que não Isso. respeita as leis. Exatamente. Aproveitando nisso, vamos aí nos aprofundar um pouquinho mais? Aham. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Primeiro vamos falar para a empresa. Como que funciona o direito do consumidor para a empresa?
Dentro da empresa, eu costumo falar que existe a jornada do consumidor. Ah, interessante. Então, a jornada do consumidor dentro da empresa não é só quando a gente tem uma reclamação. Ela começa Gostei. lá no marketing. Então, Verdade. como que esse produto e esse serviço estão sendo divulgados? Tá. É algo que é possível de ser feito? É verdadeiro. Existe? Você está vendendo um negócio que existe? Ou você está vendendo uma mera expectativa? Você está querendo ali realmente, né, fazer algo que não é correto com o consumidor? Uhum. Então começa no marketing, passa pela venda. Essa venda, ela está sendo dada com informações corretas. Omissão de informações, que a Então, gente vê essa exatamente. bastante. Está sendo feita uma venda só para bater meta ou realmente está sendo fornecido informações necessárias para que esse consumidor entenda que é interessante comprar esse produto ou esse serviço? Existe também o ponto do consumidor na questão do acompanhamento, no pós-venda. Como que está sendo feita essa comunicação com o consumidor depois que ele já comprou de você? Porque Uhum. hoje em dia o objetivo do empresário não é só fazer uma venda. Não. É compra, recompra, indicação. Fidelizar o Exatamente. cliente. Então, como que está sendo feito esse pós-venda? A gente está realmente interessado nesse consumidor? Está sendo feito pesquisa de satisfação? Poucas empresas têm isso, hein? Exatamente. Então, eu oriento o quê? Dentro da pesquisa de satisfação, é maravilhoso quando esse consumidor, de 0 a 10, Aham. qual é a nota que você dá para o nosso atendimento? 10. Ai, que Maravilhoso. O excelente. empresário fica feliz da vida. Mas e aquele consumidor que está dando 1 e 2? Ninguém olha para ele, mas eu olho. O que que esse consumidor está querendo falar para o empresário, que o empresário vai ter a possibilidade de corrigir o processo dele Que interno. interessante, que Então é um interessante. risco. Sim, Esse consumidor que está dando 1 e 2 como nota, ele é um risco para o empresário. com certeza. Porque ele não só não vai comprar de novo, como ele pode falar mal. E aí a propaganda de boca é a pior, não é? Exatamente. Porque Essa se eu daí virar ela para você, constrói e destrói. exatamente, se eu virar para você: "Cris, você me indica essa empresa aqui?". Não. "Não, eu tive uma péssima experiência com ela". "Não, então eu não vou nem comprar". Por quê? Porque eu confio em você. Ai, já fiz isso, sabia? Não é? De pessoas falar: "Tô comprando tal coisa em tal lugar". Não compra. Eu parar assim, a pessoa: "Por que que você parou?". "Olha, se eu fosse você, eu pensaria bem". "Não, agora você fala". É ou não é Aham, assim, Vanessa? exatamente. "Não, agora Então você fala tudo". então, E aí mas você acaba isso falando. o quê? Isso é muito ruim para o empresário. E ele não sabe, ele não tem a consciência de que isso é um problema para a empresa dele, E um grande problema. não é? E assim, e daí depois tem o quarto ponto de contato do consumidor, que é realmente quando tem a reclamação. Tá. E quando tem a reclamação, esse consumidor, ele tá bravo. Se deu Nossa, defeito, se deu qualquer problema, ele tá muito furioso. E ele vai com 5 pedras na mão. nossa. E se essa pessoa que está atendendo ele dentro da empresa não tiver a inteligência emocional para saber que o problema não é pessoal com ela, mas sim com o produto, vai criar um embate. Total. Então, nesses 4 pontos de contato do consumidor, que eu falo que é a jornada do consumidor: marketing, vendas, E o acompanhamento pó e a reclamação, esses 4 pontos, eles podem ter riscos invisíveis para o empresário. E entendi. fazendo todo esse mapeamento, a gente consegue prevenir. É onde você faz a leitura, então, para Exatamente. ajudar o cliente, ajudar o empresário, a empresa, na A não verdade, errar. a gente eu até falo assim, errar até a gente pode errar, mas ter Uhum. riscos mínimos, vamos dizer assim. Calcular os riscos. Você Isso, calcula os isso. riscos e faz de tudo para evitá-los. Foi o que você falou, assim, é impossível não ter problema. Eu penso por quê? Aí eu vou entrar num assunto que aí Aham. você me diz, porque você está ligada diretamente com pessoas. E quando Uhum. a gente fala em pessoas, e eu lido também bastante como corretora, eu lido com pessoas 24 horas, as pessoas elas são imprevisíveis. Uhum. A gente gostaria que não, mas elas É. são. E aí o empresário, ele depende de pessoas. E eu vejo que muitas vezes o empresário, ele sofre qualquer outra queixa ou ele sofre processos, enfim, nós vamos chegar lá nessa parte, mas por causa de uma equipe que não é qualificada. Exatamente. Ele não deu o treinamento necessário para essa equipe. O que acontece muito?
É investido muito em treinamento de vendas, captação de lead. Verdade. Investe-se muito dinheiro Marketing. em marketing, em captação e venda. Depois que esse consumidor comprou, a empresa meio que abandona ele. É verdade. Então, se ele faz alguma crítica ou alguma reclamação, ou se ele tem algum problema de fato, ignora-se. E isso não é inteligente. Porque quanto custa adquirir, né? Se você conseguir um lead e depois que essa pessoa já comprou, por que que você não vai fidelizar ela ali, que daí volta o que a gente já falou? Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, por isso que o meu trabalho é focado justamente nisso. Poxa, Vamos fidelizar. Então, assim, essa equipe, ela precisa passar por um treinamento também de como atender uma reclamação. Porque esse cliente que está reclamando, ele precisa ser ouvido. e ele não tá reclamando à toa, você Se concorda? tem um defeito no produto que ele comprou ou se o serviço foi defeituoso, ele está no direito dele de reclamar. E daí a gente tem que entender que não é pessoal. Eu falo assim, quer Tem que dizer, que ter ali, né, tem. E aí eu vou falar como o traquejo. consumidora, né, doutora? Agora eu vou falar como consumidora. O que que a gente sente, eu tô falando agora como Uhum. consumidora, quando você vai adquirir um produto, o vendedor, ele é perfeito. Ele te Experiência do cliente. Ele só falta te estender um tapete É. vermelho para você entrar dentro da loja e te Uhum. receber com pompas e tudo. Quando você sai da loja e aí você vai ver, às vezes chega em casa, tem algum problema, não é mais comigo. Não, mas espera aí, você pode até dizer para mim, existe um processo. Eu também passo por processos e tem coisas que não é da minha alçada, mas eu Uhum. explico por que não é. Mas o corretor, ó, mas o vendedor, ele ele não é treinado para isso. Não E é. aí, eu vou falar que aí não é só a equipe, eu acho que eu penso assim, tudo que você quer que seja bom, que você quer que as pessoas que trabalham com você faça, se esmere, que faça, que sinta aquilo como parte, como pertencente, vem de cima para baixo. Cultura. Sim, é cultura. Então os empresários, muitos, eu não vou falar a maioria, mas muitos, infelizmente, ainda não têm a cultura de que a mentalidade dele que precisa mudar para que a mentalidade dos seus funcionários mude. E aí eles queiram ser pertencente àquilo ali. Uhum. Porque aí o vendedor te atende maravilhosamente, excelente, muito bem. Só que dá um problema, você liga: "Olha, fulano, aconteceu isso". "Olha, não é comigo, você tem que ligar em tal número". Mas aí você fala assim: "Não, tudo bem, mas você pode me explicar por que que não é com você, se eu acabei de sair daí? Informação clara, Cris, né. olha, não é comigo, porque a partir do momento que você saiu, funciona assim, 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 assim". Não fica muito mais fácil? Sim, e esse empresário ele não vai perder o cliente, porque ninguém hoje em dia está em condições de perder um cliente, Não, eu falo né, assim que eu quero o cliente comigo para o resto da vida, então assim, a gente fala muito de experiência do cliente, né, a questão: que é "Ah, só muito falta bacana colocar um isso. tapete vermelho". Sim, só que experiência do cliente significa também esse cliente ser respeitado. Ele quer ser respeitado, ele Com quer ser visto, certeza. ele quer ser ouvido. Então, quando esse cliente reclama para o empresário, para a empresa, essa empresa ela tem a possibilidade de consertar isso, de fazer ali, né, de trazer um equilíbrio para a relação de consumo, porque é ok, nem sempre o consumidor vai ter razão, Eu ia falar disso nem sempre o agora, empresário é. tem razão, mas como fazer para equilibrar? Era isso que eu ia te perguntar, como é que você consegue ajudar o empresário nisso? Porque você tocou num Uhum. ponto que eu ia falar, porque existem clientes e clientes. Sim, Existe aquele sim, que realmente reclama, porque realmente a reclamação ela é devida, existe um problema, e existe aquele, exatamente. como dizia minha avó, acha pelo em ovo. Não tem nada, Uhum, mas ele sim. achou um defeito. É, E é é. aquele que a gente fala que é o aquele que é. Aham. Como que você prepara e prepara, porque assim, você tem um preparo para o atendimento, para que o Sim, cliente não tenha problema, mas tem que ter um preparo de como esses funcionários exatamente. vão falar para esse cliente que se acha no direito de que ele não tem direito. Então, para isso existe a lei. O Código de Defesa do Consumidor, ele tá escrito lá, Código de Defesa do Consumidor, mas tem direitos também do fornecedor, que é o Claro. empresário. Então tem lá é a lei das relações de consumo. Uhum. Então, assim, eu vou exemplificar, Por favor. essa questão. Essa semana passada agora, a minha cliente, fabricante Uhum. de colchões, ela teve uma reclamação no saque de uma consumidora com percevejos no colchão. Como assim?
Fala Colchão novo? falando que era defeito de fabricação. O colchão estava com Ai, chegou até me arrepia. 6 meses de uso, e ela falando que é um defeito de fabricação, porque esse percevejo veio da fábrica. Menina. Daí, assim, como é uma demanda muito, não cotidiana, veio até a mim Incomum, essa demanda, gente, porque meu até hoje, Deus. já faz 23 anos que eu advogo para essa mesma empresa, Aham. sou advogada do saque. E daí a demanda chegou até a mim. E daí eu falei: "Doutora, o que a gente faz? Porque não é defeito". Porque o menino da qualidade falou que é impossível um colchão sair de fábrica com percevejo, por causa dos componentes químicos da espuma, né, Uhum. impossível. Eu Impossível. Então acredito. a gente teria um laudo falando que não é defeito de fabricação, tá, mas como é que a gente vai falar para essa consumidora de que não é defeito de fabricação e que a gente não vai fazer a troca do colchão? Menina, eu não Aí consigo nem aí imaginar. estava a questão. Daí essa demanda veio para mim, então eu falei assim: "Ok, vamos pegar mais informações, tipo, do porquê que apareceu esse percevejo". E assim, fazer as perguntas certas é essencial nesses Com casos. E certeza. daí a atendente ali do saque, eu fui orientando ela, ela foi fazendo, descobrimos que esta pessoa tem um Airbnb. Ah, Ou tá seja, daí explicado. já na hora, eu falei: "Não, então muito possivelmente esse percevejo veio de Veio. algum hóspede", Aham. enfim, daí sem entrar em méritos, né. Mas a gente estava com a demanda, a gente estava com a reclamação no Reclame Aqui, inclusive. Ela fez a reclamação no Reclame Aqui. É público. Então, como é que a gente respondeu ela? Ok, não é defeito de fabricação, mas a gente precisa dar uma resposta. Ela gastou R$ 400 de dedetização. Daí eu pensei, falei, não, a gente não pode, a gente não vai trocar o colchão, porque trocar um colchão custa muito. É Uhum, logística, é frete para ir, frete para voltar, uhum. a própria fabricação do colchão. Eu falei assim, e se a gente oferecesse uma proposta de acordo de R$ 400? Que foi o valor que ela gastou na Sim, dedetização. A gente não está assumindo a culpa, porque não é responsabilidade da fabricante, mas essa consumidora teria o reembolso do que ela gastou. sim. E ela aceitou. Pô, que bacana. Então é aí que tá, tipo, o equilíbrio da relação de consumo é justamente isso, fazer o que é possível sem prejudicar o direito do consumidor. Mas olha que interessante, se eles não tivessem a sua assessoria, com certeza talvez teria evoluído para até para um caso até para É. pra justiça, enfim, Sim, teria evoluído para algo maior, e o que que estaria trazendo para a imagem dela? Porque o é. problema às vezes a empresa fala: "Ah, é só mais um processo", não é só Não. mais um Então, mas processo. quanto custa um processo para a Então, empresa? é isso que eu ia falar, não é só mais Quanto um custa uma processo. reclamação no Procon, que uma reclamação no Procon, uma reclamação não atendida pode gerar uma multa? Então, olha que interessante, olha que É, diferença faz você ter assessoria de um advogado que realmente é qualificado. Não é só advogado, eu penso assim que você tem que ser qualificado e entender daquilo que você está fazendo. sim. Trouxe uma orientação, a empresa teve prejuízo? Eu coloco como não. Não. Mesmo ela não tendo culpa, ela fez um acordo, só que ela ganhou uma cliente. Você pode ter Sim. Então certeza e aí disso. que tá, daí a gente volta, é impossível não ter problemas. Mas Impossível. a empresa segura, que a gente fala muito de varejo seguro, então a empresa segura é aquela que pode ter problemas, mas ela resolve os problemas que aparecem para ela. Isso que é importante. Sim. Falando, você falou, eu ia tocar nesse ponto. Quando a empresa, ela tem uma reclamação no Procon, no Reclame Aqui, que, né, muito dos anos para cá, então, Sim, cresceu sim. gradativamente, vem crescendo, né. Quando tem uma reclamação nesses portais, que hoje são os mais comuns, Uhum. se eu estiver esquecendo um outro que seja também, você pode falar. A empresa ela responde, não responde, ela Responde. demora, não demora, o que que ela deve fazer? O prazo para a prazo que ela demora para responder conta para ela como Conta, pontuação? conta. Não responder não é uma opção. A Hum, gente precisa sim tem dar uma empresas que não resposta. responde, Então, infelizmente. essa Já passei por então, isso, mas estou falando porque eu passei por isso. essa é a empresa que pode ser minha cliente para eu orientar ela a responder, Que bacana, porque eu já passei por isso. né. Mas assim, a empresa que ela realmente se importa com o consumidor, ela vai responder. Por quê? Porque ela quer fidelizar esse Com cliente. certeza. Então ela vai responder. Então não responder não é uma opção. E o que acontece muito hoje no Google, no Reclame Aqui, quem dá 5 estrelinhas, quem fala: "Nossa, é uma empresa maravilhosa para se fazer negócio, amei, fui super bem atendida",
Daí o empresário ou os funcionários vão lá, dão um coraçãozinho, "Ai, Uhum. que bom que você teve uma experiência positiva", tal. Agora, aquela pessoa que faz qualquer tipo de reclamação, ela é ignorada. É verdade. E isso não é uma opção. Ela precisa de uma resposta, porque essa pessoa que está fazendo a reclamação, ela está te dando a oportunidade de rever todo o seu E processo. que todos vejam ali que você tá querendo, na verdade, Resolver. resolver o problema. Então você tem que fazer o quê? Primeira coisa, validar. Ok, entendo o que você passou. Sim, E passar ela para o privado. Por quê? Porque também não é uma opção ficar discutindo em redes que eu sociais. acho isso tão É feio. A feio. gente vê cada Então, coisa, meu assim, Deus. eu entendo a situação, entendo o que você passou. Eu vou te chamar no particular para eu entender melhor e ver como eu posso te ajudar. Se você responde isso no público, as pessoas que olharem isso e verem isso, vai falar assim: ok, essa empresa aqui, ela resolve problemas. Que Essa ela, eu ó, posso confiar. eu posso confiar nela, ela resolve problemas. O Reclame Aqui hoje, ele é uma plataforma do consumidor. Então, o Uhum. consumidor ele tem ali, né, um canal de reclamação direto. Só que ele também é uma página da empresa. Porque Hum, existe dentro do Reclame Aqui o selo RA1000, não que é a sabia. empresa recomendada pelo Reclame Aqui para se fazer negócio. Poxa, que Porque é interessante. justamente aquela empresa que responde rápido, que tem uma taxa de efetividade boa. É aquela empresa que pode até ser que tem problema, mas ela vai resolver os problemas. Poxa, que interessante. Eu não sabia que tinha esse selo. Sim, RA1000. Então, com as minhas clientes, o nosso objetivo sempre é ser RA1000. Poxa, que bacana. Então, quer dizer, a empresa que ela tiver uma reclamação ali e o quanto antes ela responder também, isso é Melhor, pontuação para ela. pontuação para E ela. quanto antes ela resolver o problema também é uma pontuação para ela. Sim. E o Procon? Eu tenho sérias ressalvas contra o Procon, Por quê? porque o Procon, ele não tem, competência para resolver um problema. Como assim? Não é igual um juiz. Se o juiz mandar Ah, a tá. empresa devolver o Tá. valor do colchão, a empresa vai precisar devolver o valor do colchão, senão vai ter penalidade. Mas ela não ele não manda? Às vezes ele manda, não Procon manda? não. Não pode, né? Não, o Procon ele não tem esse poder. Então o que acontece? Quando o consumidor faz a reclamação no Procon, a empresa ela é notificada para responder. Às vezes Entendi. o Procon marca audiência ou às vezes a É, eu empresa já só participei de um só apresenta a não resposta. sou chata, tá, não Mas é vamos isso. supor, vamos voltar lá no caso do Percevejo. Vamos supor que essa consumidora, ao invés no Reclame Aqui, ela tivesse ido no No Procon. Procon. E a Aham. gente teria apresentado uma resposta falando que não é defeito de fabricação, juntaria um laudo e tal. Essa reclamação seria dada como reclamação não atendida, porque a gente não fez exatamente o que a consumidora queria, que seria a troca. A reclamação não Hum. atendida, mesmo a empresa não tendo responsabilidade, o Procon pode habitar multa por reclamação não atendida. Mas aí não é justo. Pois é, por isso que eu tenho sérias ressalvas com o Procon. E essa multa, ela não é revertida para o consumidor. Ela é pro Procon. Ué, Então, assim, oriento, você consumidor, não entre com ação no Procon. Vá no Reclame não, não Aqui, mesmo, não entre em mesmo. contato direto com o saque, porque a taxa de efetividade é melhor. Porque o Procon fica ali, entendeu? A gente eu tive um cliente agora que não é meu cliente, né, de Uhum. de consultoria, ele veio justamente, né, por saber que eu faço essa parte para empresários, e ele veio já com uma multa do Procon, a multa de R$ 12.500. Caramba, E ele veio com doze a mil com e a quinhentos multa, falou reais. assim: "Ó, mas não é responsabilidade minha, o produto estava na garantia estendida". Porque, assim, existe a garantia legal, que é a garantia prevista na lei, a garantia contratual, que é aquela que vem no certificado de garantia, então, sei Que é lá, aquela nesse que a fábrica manda, isso, enfim. exatamente. Então, geralmente é 1 ano, tem produtos que têm 5 anos, 2 anos, enfim. E existe a garantia estendida, que a responsabilidade é da seguradora, porque a garantia estendida é um seguro que a pessoa compra. Ah, não é da Não é da lo loja. às vezes é a própria loja que vende, mas é uma É, porque seguradora eu que já fui comprar garante alguns produtos aonde me a ofereceram, garantia o vendedor estendida. falou se eu queria garantia estendida, por mais tanto eu pagaria e teria lá por mais Isso. um ano, eu falei pra ele: "Não", e ele eu lembro que ele insistiu bastante. Outra coisa, Aham. essa insistência, com Insistência, certeza tem chatíssimo. meta, isso É, é muito ruim, mas enfim, continua que eu acabei te cortando. é.
Então, e na garantia estendida, de quem é a responsabilidade? Então, a garantia da fabricante vai até um ponto, vamos supor que seja 1 ano. Tá. E daí esse cliente contratou mais 1 ano de garantia estendida, então ele tem Uhum. 2 anos. Então, o Sim. primeiro ano é da fábrica e o segundo ano é da seguradora. Uhum. Então, por exemplo, Casas Bahia usa muito o seguro da Zurich como garantia estendida. E tem uma pólice de garantia estendida que é como se fosse uma pólice de seguro. Ah, interessante isso, porque eu nunca contratei. Então, e Nunca. daí essa multa foi aplicada contra a fabricante, contra a loja e contra a garantia estendida. Só que a responsabilidade era só da seguradora, porque estava já no prazo de garantia estendida, ou seja, a Entendi, responsabilidade não é da fabricante. entendi. E foi aplicada a multa na fabricante, 12.500 para cada um. Este dinheiro não Cada vai um para o recebeu uma consumidor. multa de Esse 12.500? dinheiro não vai para o consumidor. E é por isso que eu Esse tenho dinheiro vai para o bolso ressalvas do do Procon. Procon. Ué, mas não Aqui, faz aqui nós sentido. falando mal do Procon, É, mas não, enfim. não, não. Ó, não é nem falando mal, É a mas é a realidade. É a realidade, realidade. e aí até um ponto bem interessante, e aí agora eu vou falar com o consumidor, é bem interessante para ele entender que, não é interessante ele ir lá, porque eu vejo que um consumidor sério, que realmente tem um problema não atendido por uma empresa, ele pode ir no Reclame Aqui então, Muito que é melhor. onde a empresa ela vai e ela resolvendo, não vai criar problemas, porque se ela for no Procon não vai adiantar Não de vai nada. adiantar. Primeiro que não vai resolver o problema, porque o Procon, como você disse, Ele não ele tem, não tem o poder de mandar, vamos não dizer tem. assim, ele não pode obrigar o empresário a fazer Não, nada. o que que o Procon faz? Empresário, ou você troca ou você vai ter uma multa. É, então, é Ou seja, isso que eu ia falar. não Ele não resolveu o vai não resolver o problema. resolve, não Às resolve. vezes, muito se resolve, porque o empresário pensa assim: "Poxa, se ela comprou um colchão de 4 e eu vou ter uma multa de 12, vou chutar aqui, né, então eu vou dar o É. outro colchão para não ter a multa de 12". Então só Na que raiva. E vai exatamente. Só que assim, adiantar? só que isso a gente não tá obedecendo a lei. Não. Por quê? Porque se não é responsabilidade, se não é defeito ou se estava na vigência da garantia estendida, não é responsabilidade da Não é fabricante nem da justo loja. não é justo com a loja e com o fabricante, Então, né. aí aplica-se a lei. Então, daí eu peguei essa notificação da multa e fiz Uhum. o recurso. Poxa, Então, assim, agora estamos torcendo para que o próprio Procon reveja a multa aplicada por ele, porque quem julga a multa do Procon é o próprio Procon. é sério? Sério. E assim, Poxa, que bacana isso. Mas é isso e tudo é informação exatamente, e interessante. esse consumidor vai continuar com o problema dele não resolvido. E não vai resolver. Ele Então, já assim, recebeu então você as concorda? Ele já 3 recebeu a multa, não recebeu? Então então, e daí, assim, não vai ter resolvido. Então, por isso que eu falo, tenho sérias ressalvas contra o Procon. Então, assim, entra em contato direto com o saque, entra em contato através do e-mail, através do chat de atendimento, né? Hoje as plataformas de marketplace têm ali o chat direto, né? Então, o tem. consumidor ele vai lá, fala direto ou com o vendedor ou com o próprio marketplace, né? Mercado Livre, Shopee. Então, eles têm o contato direto com, né? Para se resolver realmente. Então, é a empresa segura que resolve o problema. Então, não vá no Procon. E até falando de empresa segura, se até me permite, eu vou dar até um exemplo que aconteceu Hum. comigo e eu falo assim: "Você já fez test drive de colchão? Você já fez, Eu Vanessa? não. E olha que eu sou advogada de fabricante de colchão Você e nunca nunca fiz. fez?". Eu vou falar pra você que eu fiz, tá. É. Não vou falar o nome da empresa, mas não é falando mal, pelo contrário, eu vou aqui até enaltecer o cuidado que a empresa teve comigo. Eu fui comprar um colchão, já faz aí esse ano, acho que fez 2 anos agora. Comprei o colchão, e quando eu comprei o colchão, e naquela coisa de troca de colchão, eu acabei comprando aquele maior que é o 2,80, né, o maiorzão lá, que é Aham. o É o king? king. É. Tem Super King, Super King, King, é. que é aquele grandão, no meu quarto cabia. Aí chegou esse colchão em casa, meu marido no outro dia falou assim: "Meu Deus, parece que você tá do outro lado da cidade, não gostei desse colchão". E eu falei pra ele: "Eu não gostei, porque esse colchão não é o que eu provei lá na Aham. loja que eu deitei", falei pra ele: "Entregaram o colchão errado, não quero esse colchão". Ele falou: "Mas como assim?" Eu falei: "Não quero esse colchão, não quero o colchão", e eu decidi que eu não queria o colchão. Fomos na loja, o vendedor não estava, a gerente estava, no dia que a gente comprou, aí eu falei pra ela, ela falou: "Sério?" Eu falei: "Eu não quero esse colchão". Ela falou assim: "Então vamos fazer o seguinte, eu tenho esse do mostruário, que era do mesmo modelo do que eu havia comprado, só que aí é o queen, e que era o tamanho da outra que eu tinha. Eu vou enviar o queen, porque às vezes é o tamanho que você achou estranho". Eu falei pra ela: "Tá bom".
Gente, eu fui tão bem atendida, isso era numa sexta, eu falei pra ela: "Só que eu quero esse colchão no sábado". Ela falou: "É sério?" Eu falei: "Por favor". No sábado cedo estavam lá. Levaram o meu que eu havia comprado, levaram o outro, aí no domingo, falei para o meu marido assim, levantei: "Não quero esse colchão". Ele falou: "Não, eu não acredito". Falei: "Eu não quero o colchão horrível". Eu falei: "Não é nada do que eu provei". E ó, que eu estava com o do mostruário, que era pra testar, pra depois vir o Aham. outro. Resumindo, voltei na loja na segunda-feira, a hora que a gerente me viu, eu acho que ela até suou frio. E aí eu falei pra ela assim: "Fulana, é o seguinte, eu não quero esse colchão". Ela falou: "É sério, Cris?". Eu falei: "Olha, você me perdoa, mas eu não quero esse colchão, eu detestei, colchão horrível". Eu falei e ela ouvindo, ela: "Cris, não é". E eu tenho desfiladeiro torácico, e o desfiladeiro é toda a parte superior, então isso me incomoda muito. O dormir, eu preciso de um colchão mais confortável. Onde entra o atendimento, gente. Ela falou: "Cris, então vem aqui, prova esse colchão". Ó, prova, né. Deita nesse Uhum. colchão. Deitei no colchão. Falei pra ela: "Eu adorei esse colchão". Só que era um valor, assim, vou colocar 40% mais Mais caro do caro. que o meu. Falei pra ela: "Mas eu não quero pagar tudo isso". Vanessa, eu levei o colchão embora pra casa. No mesmo dia, ela mandou o colchão pra mim, ela falou: "Cris, fique tranquila, o que eu quero é você satisfeita com o produto". Agora você pergunta pra mim: "Eu indico?". Super, Super. porque além do test drive de colchão, eu fiz Você test experimentou drive vários. não, eu fiz test drive de travesseiro, porque não é qualquer travesseiro que eu uso. Como Deus tá no céu, eu acho que eles me mandaram uns 15 travesseiros. No final não comprei nenhum, porque nenhum e eu tenho um problema, existe uma marca, não vou como eu falei, não vou falar de marca, mas eu falo que infelizmente por causa do valor, só aquela marca que eu consigo por causa do problema que eu tenho. Então aquela marca o meu corpo se adaptou e eu consigo usar. Eu sei que eu provei uns 15, aí no final eu falei pra ela: "Eu tô até com vergonha", ela falou: "Cris, o importante é que você viu que nós temos". Olha a diferença Isso é muito mais da de cultura da tratamento. empresa do que da Olha, lei. Porque se a gente for olhar para a letra fria da lei, ela ela não precisava fazer precisava ter nada feito a disso. Claro troca? que não, ela Não. podia falar pra mim: "Você Não comprou tinha, esse, não não tem tinha defeito, defeito, nada". exatamente. Então, se a gente for olhar para a letra fria da lei, não tem Não, não tem, direito. não. Não Isso tem, não daí teria, não, não isso daí eu teria. falo que foi a empatia dela Exatamente, mas daí comigo. existe a cultura. A cultura é o quê? Cliente em primeiro lugar. É, Existem empresas que talvez não tenham essa mesma cultura, que infelizmente. daí vai ter que Claro fazer que uns não precisa fazer o que ela acordos. fez comigo, Exatamente. jamais, jamais, não é nem isso. Quando eu citei, foi no sentido assim: "Olha que diferença Sim, faz", a experiência e do eu acredito que cliente. eles É. estejam também bem orientados. Sim, ela não eu acredito que ela não faria nada além do que realmente tivesse dentro da capacidade dela de fazer, Com certeza. como vendedora ou como gerente, então é assim, ela foi até onde realmente ela poderia ir, Não, eu vou falar pra né, você, e e é aí um atendimento que fez diferença, né. quando perguntam pra mim de colchão, você já sabe quem que eu vou indicar, né. É todo mundo que pergunta pra mim eu falo: "Olha, vai assim, 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 Uhum. fala com fulana que você não vai se arrepender e pode falar que fui eu que indiquei". Aí você fala: "Você ganha uma coisa", "Não, não quero ganhar nada". Eu fui tão bem atendida. Olha que diferença faz, gente. Eu fui tão Sim. bem atendida que eu não É esqueço. que, assim, são muitas variáveis dentro do direito do consumidor, são variáveis. Então, existe a experiência do cliente, existe realmente a lei, né, do que pode e o que não pode, políticas de troca. Então, tem lojas que vão fazer trocas infinitas. Já tem outras com políticas de troca mais específicas e mais enxutas, que vão fazer a troca só em caso de defeito de fabricação. O que é importante? Passar informação correta e verdadeira para o consumidor. Que é o que a gente mais tem problema com isso. Nós estamos falando aqui muito da direito do consumidor visando o empresário, né. Sim, Mas sim. vamos falar agora um pouquinho visando o consumidor, porque o empresário, que nós já falamos, citamos isso, nem sempre ele tem culpa. A culpa muitas vezes é por mau Sim. uso. Dentro de um setor de qualidade, o que que a gente avalia quando entra uma reclamação? Tá. Ok, é defeito de fabricação? Existem normas, existem Uhum, medições, né, existe várias questões ali, se é defeito de fabricação. Pode ser vício oculto, que é aquele defeito que ele vai aparecer só no decorrer do uso, que uhum, também é responsabilidade da loja, da uhum, fabricante, enfim, da fornecedora. uhum. E existe a questão do mau uso. A má utilização do produto, a culpa vira exclusiva do consumidor. E aí como fazer o consumidor entender isso? Porque nem todos entendem.
Eles acham que a culpa Então, é mas do mas é aí fornecedor. que tá, o consumidor, ele nem sempre vai ter razão. Então, quando fica muito claro que é má utilização do produto, essa troca vai ser negada, essa assistência vai ser negada. E daí, assim, só que a gente precisa ter documentos que Tá, confirmem que é má utilização do produto. Porque hoje em dia o consumidor ele tá muito orientado. é Então a verdade. gente tem o ChatGPT. Então, assim, hoje, no saque, antigamente, as pessoas elas vinham com reclamações mais verossímeis mesmo. Ó, Uhum, afundou meu colchão. uhum, Ó, rasgou minha roupa. uhum. Ó, descosturou inteiro aqui, é defeito de fabricação. Hoje em dia, o consumidor ele vem com um textão falando de vício oculto, falando de responsabilidade Nossa! solidária, entendeu? Coisa que nem o próprio empresário, e nem o vendedor, e nem o atendente do saque sabe. Então ele já vem Gente, mega você já pegou informado. coisas assim? Sim, essa vem demanda ali de consumidor falando sobre vício oculto e responsabilidade solidária, porque a loja e a fabricante são responsáveis junto, na mesma medida. Isso está na Uau! lei. Só que esse consumidor hoje, ele tem acesso a esse tipo de informação, então quando ele vem com uma reclamação, ele vem orientado. Então, se esse empresário também não tiver orientado e não tiver com documentos que fortaleçam a tese dele, a hora que esse consumidor fizer uma reclamação ou entrar com ação, ele vai perder. Então, quando entrar com uma ação? Então, esse consumidor, ele pode entrar com ação a hora que ele quiser, porque o direito de ação é livre. Então, é garantido pela Constituição Federal, então mesmo que a gente não tenha direito nenhum, a gente pode entrar com ação. Infelizmente é assim que funciona. Então Infelizmente não mesmo. tem critério, não tem peneira, não tem. A pessoa entra com a ação. Um caso mais absurdo que eu tive com essa mesma cliente fabricante de colchão, a pessoa caiu da cama e entrou com ação contra a fabricante. Pois é. Ah, não, é pra É, acabar, é, é é, pra é. Então, acabar. assim, o consumidor, ele pode sim fazer qualquer coisa. Sério? Sim, então o direito de ação é livre. O que que a empresa precisa ter para se defender desse tipo de coisa? Ter políticas muito claras. Políticas de atendimento, Eu tô rindo políticas de porque troca. Sim, a pessoa caiu do colchão e falou que se machucou e entrou com a ação, alegando defeito no colchão, porque estava abaulado ah, não. a beirinha do colchão, por isso que ela caiu, ela escorregou. Não, desculpa, não tem Te como. man te Não, mando a cópia do processo. Era um sério? consumidor de Santa Bárbara do Oeste, eu nunca vou esquecer isso. Gente, não, eu acho que é uma das coisas mais absurdas que eu Aham. já ouvi. Agora você imagina em 23 anos de advocacia, o que que eu o que que eu já vi de processo nesse mundo. Vanessa do céu! E o Sim. juiz acatou isso? Não, 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 não. digo, mas ele Não, ele propôs a ação. não, esse consumidor ele entrou com a ação, com o advogado. Eu não sei quem que é pior, o consumidor ou o Não, advogado que pegou esse eu tipo de acho que é o ação. advogado, você até Enfim, me desculpa, porque é. gente, não, isso é cômico Entrou até, com a chega até a ação, ser daí cômico. a gente teve audiência, não teve proposta de acordo, eu apresentei a defesa falando que era inviável. Agora imagina, Cris, se tudo que acontece na cama, o fabricante do colchão vai ser responsável? Ah, eu gostei, tudo que acontece na cama, Não dá, né? nós estamos isso vai pro ar. Não dá. Enfim, mas daí a gente apresentou a Nossa, nem vou defesa. falar agora o que Não, não, quieto. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Enfim, mas assim, daí a gente ganhou a ação, obviamente, a gente ganhou a ação gente do porque sem céu. fundamento nenhum, tipo, Não, não faz sentido, né. olha, não, eu nem consigo imaginar a Gente, mas cara. a vida jurídica é uma aventura. Não, conta, É uma ó, eu aventura, imagino o que que você é ouve, uma os aventura. casos que você pega, você já deve ter ouvido nesses saques da vida das maiores absurdas Tem de tudo, reclamações. tem de tudo. Conta uma pra nós, Ah, não, Vanessa. a do colch a menina que caiu do colchão Acho que essa foi acho que realmente essa ganha de tudo. realmente é a pior. Teve uma outra também que ficou marcado, era um colchão king, era um colchão grandão, e tinha um buraco bem no meio do colchão. Mas um buraco, buraco Mas mesmo. gente, como assim? Buraco, tamanho de um pneu de carro, assim, tipo Sério? um buracão. E ela entrou com a ação falando do defeito de fabricação. Eu falei, mas gente, não dá, gente. Nem se todas as molas deitassem, eu não ia fazer aquele buraco. Gente, E daí ela juntou algumas fotos no processo e tal. E daí na audiência, daí eu perguntei, mas né, como que faz quanto tempo que você tem esse colchão? Mas como que aconteceu uhum. isso e tal, não sei o quê? Não, porque minha filha estava brincando em cima do colchão e abriu o buraco. Eu falei, ah, pronto, essa criança pulou. Ela estava pulando. A criança pulou com certeza.
Gente. E daí depois, né, com uma ligação final, eu falei isso e foi inviável, isso aí não é defeito de fabricação, como a própria consumidora falou que a criança estava brincando em cima da cama, muito possivelmente essa criança pulou e abriu o buraco no colchão. Meu Por Deus quê? do Porque as céu. molas, elas estão organizadinhas ali, Uhum. e assim, dependendo do impacto que você que fizer uma criança pulando, a mola realmente ela Com vai ela certeza. vai abrindo. Até eu nunca nem deixei meu filho ficar pulando, não gosto. A cama não é pra pular. Não é, então, e o próprio sofá também, enfim, É, tudo que tem sim. as molas. E até no a gente orientou também no certificado de garantia dessa minha cliente, tá constando, se você deixa o colchão encostado na parede, as molas se desorganizam Como também. assim? Porque o colchão ele é feito para ficar na superfície, plano, Sim, plano. deitado, Aham, sim, deitado. sim. Então, por exemplo, mudei alguma coisa, encostou o Ah, colchão na você parede, ergue ele. erguei, dele ficar de pezinho assim, as molas se desorganizam. A hora que você volta ele, se ele fica muito tempo de pé, a hora que você Menina, volta ele, as molas estão bagunçadas. que interessante E isso não é isso. defeito de fabricação, isso é má utilização do produto. Nos certificados de garantia, tá lá escrito isso. Vocês colocam isso também. Olha que interessante, eu jamais ia Porque imaginar isso. isso foi o quê? Aconteceu esse problema, o consumidor entrou com a ação, a gente analisou que não era, a gente colocou a informação. Uhum. Isso é logística reversa do risco do consumidor. Então, ok, já que pode acontecer esse problema, vamos informar o consumidor que, se caso aconteça, não é defeito de fabricação, Olha que é má bacana. utilização. Você tá vendo? Tudo Se orientação. você pega um certificado de garantia bem feito, ele vai ter possíveis riscos que podem acontecer, já isentando a fabricante de responsabilidade. Gente do céu, que bacana isso. Quer dizer, tudo que vocês, olha que bacana, tudo que vocês já passaram, você consegue analisar e trazer para a empresa de um Aham. modo que aquilo, na verdade, se reverta a favor dela. Sim, se por acaso acontecer, Ela ela já não vai tem ser responsável, por quê? Porque o consumidor usou de uma forma errada, porque no certificado de garantia tá exatamente como o colchão precisa ser usado. gente do céu, olha, mas é inacreditável a gente ver cada coisa e não ver tudo, né. A pior para mim foi a da moça Que caiu da que caiu da cama. Essa daí, tudo que acontece na cama, essa pra mim fechou com chave Resu de ouro. Vani resumindo a nossa conversa. não, essa daí acabou comigo. Essa daí nem sem comentários. Vamos aqui agora trazer alguns pontos aí que você pode, vou falar assim, que você acha essencial para o empresário e depois, essencial para o consumidor no sentido do consumidor consciente. Como a gente disse, Uhum, problemas acontecem. Ninguém está isento de ter problemas, nenhuma empresa. A gente tenta, exatamente. ter os mínimos possíveis, né, fazer de tudo para poder ali, minimizar tudo. Mas vai ter, somos Vai feitos, ter, são sim. Não, as com empresas certeza tem. são feitas de ser humanos. Então o que que você poderia dizer para o empresário, para ele ficar atento, o que que você deixaria para ele, assim, de recomendação em relação pensando aí realmente no direito do consumidor, visando para ele não ter maiores problemas? Uhum. Toda empresa precisa de cliente. Sim, Eu, como advogada, preciso de cliente, você, como corretora de imóveis, precisa de cliente. Então, toda empresa, todo empresário, todo profissional, ele precisa de cliente. Então, o direito do consumidor, ele está na nossa vida, querendo a gente ou não. 24 horas por dia. São pessoas. Sim, Que nem você falou, são pessoas e pessoas, né, enfim, são imprevisíveis. O que que o empresário precisa ter consciência? Ele precisa ter pessoas que vão atender esses consumidores treinadas a ouvir. Hum, Ouvir, primeira coisa. é, Então, as assim, pessoas não claro, a estão gente acostumadas. precisa de um conhecimento técnico do advogado, da pessoa que vai treinar para vendas, precisa do conhecimento técnico do marketing, precisa. Mas essas pessoas precisam ouvir. É o O que essencial. que esse consumidor está querendo me dizer? E não deixar de lado as reclamações. Isso, então assim, em todos os pontos de contato do consumidor dentro da empresa. Então vamos ouvir e vamos tentar resolver, porque é o que a gente já falou, então problema sempre vai ter. A empresa, ela precisa ser resolvedora de problemas. Então Não deixar você para depois. resolver e ir resolvendo os problemas à medida que eles forem acontecendo,
da forma que seja possível para a empresa, sem ser refém, né, enfim, de consumidor, de Procon, de tudo, sem fazer tudo que o consumidor quer, fazer o que é possível. Então, assim, equilíbrio nas relações de consumo. Vamos fazer acordos, vamos conversar, vamos negociar, vamos e assim, negociar sem perder o foco do que está previsto na lei. Uhum. Então a gente quer atender o consumidor, a gente quer que esse consumidor fique, mas ao mesmo tempo talvez a gente não possa fazer exatamente o que ele quer. Mas vamos ouvir, vamos conversar, vamos negociar, vamos chegar num acordo? Vamos. Preparar a equipe, né. Preparar a equipe é essencial. E que Porque essa equipe não esteja pronta não só para vender, mas para atender também no pós-venda, para atender uma reclamação e ser resolvedora de problemas. porque muitas equipes elas estão preparadas só para vender. Captar e vender. Isso. Mas resolver É, realmente, elas não estão preparadas. Mas antes de tudo, e aí eu não sei se você concorda, o empresário precisa ter esta consciência, porque não adianta ele querer embutir isso dentro da equipe dele se ele não tem essa consciência, pelo menos é é. o que eu penso. A cultura empresarial, ela precisa vir de cima. É, Porque quando o empresário ele tem muito claro o que ele deseja para a empresa dele, ele consegue passar isso para os funcionários e todos os funcionários vão falar a mesma língua. isso é importante. É importantíssimo. Então, assim, o treinamento, ele precisa ser, ok, qual que é essa cultura que o empresário quer passar? Então, nesses treinamentos, ok, treinamento de marketing, treinamento de vendas, treinamento do pós-venda, treinamento da reclamação, como responder, como vender, tudo coordenado, tudo compatível. Então, se esse consumidor ele for na empresa e reclamar com uma das pessoas ali, se no dia seguinte ele voltar e reclamar com a outra, essa daqui vai falar exatamente a mesma coisa. Isso que é importante. E ela não vai falar: "Não, espera aí que eu vou falar com o meu gerente". Não, porque ela vai saber o que responder. É, E se porque isso falar é com a outra horrível. e se ele ligar, perguntar: "Ah, como é que tá o meu processo de troca?". Uhum. Essa pessoa vai saber falar, o dono vai saber falar, o gerente, o vendedor, a menina do saco, todo mundo vai falar a mesma coisa, por quê? Porque vai saber o que responder. Isso é muito Então, importante. assim, é realmente bem de cima. O empresário passa para os funcionários eles têm todo o treinamento para seguir um padrão, Uhum. e todo esse padrão vai ser repassado para o consumidor. E isso é uma empresa segura. É uma empresa que tem cultura e é uma empresa segura para se fazer negócio. Perfeito. E o consumidor? Que você pode dizer para o consumidor? Se o consumidor, por acaso, realmente tiver um problema e essa empresa não resolver, ou vá no Reclame Aqui, Uhum. que o Reclame Aqui é uma plataforma confiável Que é o que para nós se falamos, fazer né, reclamação. Então, anteriormente, sim. assim, o Procon ele não vai te resolver o problema, o Reclame Aqui ele resolve muito mais do que o Procon, porque o Reclame Aqui é uma reputação virtual. Então todo mundo tá vendo Fica ali o que está marcado, e sendo até o o que que tá você já sendo fez está resolvido ali ali. marcado Sim, ainda, o que tudo está sendo ali. resolvido, o que está sendo conversado, as propostas que estão sendo feitas, como que essa empresa age com o consumidor. Então, se esse consumidor teve problema e a empresa não resolveu, vai no Reclame Aqui. E se o Reclame Aqui também você não tiver uma resposta compatível, vá no juizado. O juizado hoje, você não precisa de advogado Uhum. para fazer uma reclamação no juizado. E as próprios atendentes no juizado, eles te orientam a Que como fazer bacana. essa reclamação, tá? "Não tenho dinheiro para contratar um advogado e eu preciso ter o meu direito salvaguardado". Vai no juizado que os atendentes ali, eles vão fazer a reclamação, essa empresa ela vai ser citada, ela vai Uhum. comparecer no processo, se por acaso ela não fizer proposta de acordo, vai ter uma condenação e ela vai ter que cumprir essa condenação, senão vai fazer penhora online, vai atrás de dinheiro, de bens e patrimônios, ou seja, ela vai precisar responder ali de alguma forma e pagar para esse consumidor de alguma forma. E você atende somente a empresa ou você atende o consumidor final também? O meu trabalho principal é com a empresa. É na ve É é orientar orientar a a empresa. empresa no atendimento ao consumidor. A como responder no Reclame Aqui, como responder nas redes Hum. sociais, no Google, que nem eu falei, não é uma opção não responder. A gente Tem que precisa responder. responder principalmente as críticas e as reclamações. Não, isso daí A eu gente precisa acho que responder. essa é a mais Então assim, o importante meu trabalho é justamente orientar o empresário a como responder de uma forma adequada. sem causar um problema ainda maior. E não entrar em debate, né, porque vão Não entrar falar: em "Olha, Vanessa, eu debate, vou falar pra não você, fazer essas exatamente o que o redes consumidor quer. olha,
A rede social é só você só vê É quando provocação, né, tem cai uma na pessoa que coloca uma provocação. reclamação, aí vem aquela que eu falo assim, que é aquela que é amargurada, aquela que gosta de ver Uhum. realmente a bagunça, ver realmente a coisa ferver, é onde ela começa a falar um monte de coisa, aí tem pessoas que entram enfim, Então, e daí não tá acaba resolvendo, daí virando, não tá nem sei dizer, um resolvendo o furdunço, problema. vira até uma Então, e daí não bagunça tá ali. resolvendo o problema, que o meu objetivo é o quê? É orientar a empresa a ser resolvedora de problemas. Isso faz a empresa ser uma empresa segura, para se fazer negócio. Isso é fantástico. E aproveitando a empresa segura para fazer negócios, empresário que não é visto não é lembrado, empresa que não tem boas fotos não são lembradas, mas, além de tudo, o dono da empresa, né. E aí entra o Cristiano Nakajima, A imagem. ele faz engenharia de imagem e, na verdade, ele traz para o empresário aquilo que realmente ele quer, o que o empresário quer se posicionar. Então, o Cris, ele faz um trabalho, assim, fantástico de realmente conhecer o empresário, de entender ali o que o empresário realmente quer passar, que fase é aquele que ele tá, que ele quer trazer para a empresa dele. E aí o trabalho dele não tem nem o que falar, faz assim realmente. E o Cris, ele é um dos nossos patrocinadores, uma Sensacional. pessoa fantástica, não tenho nem o que dizer, vou terminar as minhas fotos com ele logo, logo, mas é uma pessoa muito querida. Quero te agradecer, Eu mas que primeiro eu quero agradeço. perguntar se você tem mais alguma coisa que você gostaria, que eu acho importante, eu acho esse assunto muito importante para todos. Todos nós somos empresários, como você disse lá atrás. Uhum. Eu lido com Precisamos de pessoas, você clientes. lida com clientes, você lida com pessoas, e não é porque o meu ramo é imobiliário, o seu é advogado, que a gente não tem reclamação. Não, reclamação vai ter. E sempre tem. É como a gente lida com as reclamações, essa é a Exatamente. diferença. Então a gente lida com isso. Então se você quiser, por favor, deixar aí mais alguma dica, mais alguma coisa, é muito bem-vindo. É, não, assim, o recado principal realmente é obedecer o direito do consumidor, Uhum. para se evitar maiores problemas, e a empresa ser reconhecida como uma empresa resolvedora de problemas. Os problemas eles vão surgir, a vida adulta traz problemas, o mundo empresarial traz problemas, a gente vive ali, né, na contenção de danos, Com certeza. e é muito importante ser resolvedor de problemas, porque hoje se fala muito de varejo seguro. E o varejo Verdade. seguro é justamente isso, o consumidor saber que ele vai fazer negócio com essa empresa, ele vai comprar um produto ou ele vai consumir um serviço ali, e se por acaso der problema, ele vai ter uma resposta. Ele Que vai o estar importante é ter uma resposta. disse tudo. Silêncio é terrível. É terrível. Então, assim, e não é uma opção. Ficar em silêncio não é uma opção. Então, assim, ser resolvedor de problemas não é fazer exatamente o que o consumidor quer. É, na verdade, ter uma solução, Ter uma solução, independente se aquilo vai agradar. ter uma solução e cumprir a lei. Isso é o mais Porque importante. dentro da lei ali tem alguma flexibilidade de negociação. Então nenhum direito é absoluto. Uhum. Então a partir disso, vamos resolvendo os problemas que se apresentem. Então que a empresa Adorei. seja empresas resolvedoras de De problema problemas. e RA1000, que é a empresa recomendada pelo Reclame Aqui E que para se seja bem fazer negócio. assessorada, né, tem que ter realmente uma boa, um bom assessoramento. Tem que realmente É, estar ali pautado, ter pessoas que realmente consigam te ajudar, e aí é só, né, profissionais, você e outros que, né, que tenham, para poder realmente ajudar a empresa ali a evitar maiores danos ou maiores problemas, não é verdade? é isso mesmo. Cada um na sua especialidade, todo mundo junto resolvendo problemas. Com certeza. Vanessa, muito Eu obrigada. que agradeço, Obrigada por Cris. ter aceito o Um convite. prazer estar aqui com Foi um você. prazer enorme e eu creio aí que deu pelo menos para o pessoal entender um pouquinho realmente, se conscientizar de realmente, resolver um problema antes de tê-lo. Ter treinamentos antes de ter o problema, porque depois que o problema está instalado, é um pouco mais difícil a É, solução. Mas se você se precaver, se você começa a ter um processo antes, para você depois resolver aquele problema mais fácil, com né, você não certeza. sofre tantos danos, não é verdade? Exatamente, é isso mesmo. Obrigada, Eu que tá? agradeço. Pessoal, obrigada e até o próximo episódio Pod Cris.